Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje eu vou fazer apresentar a última aula nossa, que é ácidos carboxílicos e derivados. Se eu conseguir apresentar ela, né? Então, eu vou falar sobre reações de ácidos carboxílicos e seus derivados. Então, para começar essa aula, o que são os ácidos carboxílicos e seus derivados? E qual a importância deles para nós? O grupo carboxila é um dos grupos funcionais muito encontrado em compostos naturais e participa de vários ciclos metabólicos que vocês vão estudar no curso de vocês e em outras áreas. Então, olha só, quando a gente fala de ácido pirúvico, lembra do piruvato, ácido lático, então, ácido oxálico, ácido succínico, as prostaglandinas, ácido málico, então todos esses ácidos carboxílicos naturais. E tem alguma importância em bioquímica. Bom, mas o que a gente vai estudar sobre os ácidos carboxílicos? Primeiro, os ácidos carboxílicos, eles dão origem aos seus derivados. Nós podemos lembrar que o ácido carboxílico, ele tem esse hidrogênio que ele é ácido, tá? Por isso que ele é chamado de ácido carboxílico. Então aqui o nosso exemplo mais simples, que é o ácido acético. Então ele é um ácido fraco, relativamente fraco, né? Não é tão fraco assim, em comparação, por exemplo, ele é mais forte que a água e tem importância em sistemas por conta do pK dele e da ionização dele, de tamponar. Bom, enfim, os ácidos carboxílicos, o grupo O aqui ó, diretamente não é um bom grupo abandonador. Então, o que acontece? Os seus derivados em reações orgânicas geram melhores grupos abandonadores ou até mesmo geram piores grupos abandonadores. Por exemplo, nós temos os cloretos de acila, ou nesse caso o cloreto de acetila. O cloreto a função é cloreto de ácido, no caso aqui é um cloreto de acila, nome do composto cloreto de acetila. Ele é um dos compostos mais reativos devido à natureza do cloro ser um grupo retirador de elétrons e também pela natureza de gerar uma base fraca, um bom grupo abandonador. Junto com ele, muito parecido, eu vou discutir isso depois, tem o anidrido acético, note, que é essa porção C dupla O, C dupla O. Então esse sistema é muito reativo, muito parecido com o cloreto de ácido, menos reativo, mas próximo ao cloreto de ácido. E também mais fácil de utilizar, por isso que a gente utiliza muito o anidrido acético, ou seja, a função anidrido. Já os ésteres, por conta dos pares de elétrons do oxigênio, voadores de elétrons, a reatividade deles é muito mais baixa do que comparado aos cloretos de acila e ao anidrido acético. E por último, as amidas. Se você pegar acetamida, N-metilcetamida, N-metilcetamida, as três, nós temos esses três tipos de amidas. Então, essas amidas, elas são as que são menos reativas. Isso corrobora com a informação de que proteínas, a ligação peptídica, que é uma amida, é muito difícil de ser quebrada. Então, isso é bom. Por quê? Porque a ligação é muito forte da amida. E notem que a desnaturação de uma proteína geralmente está principalmente relacionada à mudança da estrutura tridimensional dela.
e não da quebra de ligação covalente na ligação amida, tá? Na ligação peptídica. Bom, a estrutura vai determinar a estabilidade. Então, quando a gente pega, quanto mais o par de elétrons do grupo ligado aqui, X, estabilizar o grupo carbonilo, menos reativo ele vai ser. Tá? Por quê? Porque ele pode conjugar formando essas estruturas de ressonância. Ou seja, no caso do cloro aqui, ele retira elétrons, então ele deixa mais reativo. No caso do nitrogênio, ele doa elétrons e fica menos reativo. Tá? Então, isso se dá porque eu tenho aqui um par de elétrons livres que conjuga com o orbital π antiligante vazio e gera estruturas de ressonância estabilizando a carga. Ou também retira elétrons do sistema. Bom, a reatividade é a seguinte. Esses são os menos estáveis e esses são os mais estáveis. Então, por consequência, esses são os mais reativos e esses são os menos reativos, tá? Bom, esses dois aqui, existem muitos compostos naturais que estão na forma do éster, muitos aromas são ésteres, os lipídios também, tem muitos lipídios que são ésteres, por exemplo, o óleo de soja é um éster, e já cloretos de ácido e anidrido são os mais reativos. Então, olha só, em geral, a reação é chamada de substituição acílica, ou seja, eu vou substituir esse grupo por um nucleófilo, tá? Mas como acontece essa reação, existem várias formas de que pode ser conduzida, tá? Nota que é uma substituição. O grupo carbonila continua intacto aqui. Diferentemente dos aldeídos e cetonas, que nós formamos um álcool na adição de nucleófilos em geral, ou a adição da reação de Wittig, que eu falei por último, que forma um AC-C. Então, aqui, por que eu chamo de substituição? Porque o grupo acil, eu chamo de grupo acil, ele vai substituir esta porção pelo nucleófilo. Tá? Então, por exemplo, ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles têm uma característica particular. Por quê? Porque como esse hidrogênio é muito ácido, acontece isso. Ó. Em reação com uma base, eu vou formar o carboxilato. Tá? Aqui ficou um pouquinho errado, que é O menos em A mais. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ver isso já. Vou dar aqui a imagem, tá? Vamos lembrar que é O menos Na mais. Então, essa é a famosa reação que eu vou comentar com vocês, por exemplo, de saponificação. Ou seja, eu vou transformar essa porção numa porção extremamente hidrofílica, ou seja, vai ter afinidade com água, tá? Que os ácidos carboxílicos ou ésteres são utilizados para fazer sabonete ou sabão. Bom, outra reação muito importante é a reação com cloreto de tionila. Lembra da transformação de álcools em aletos? Uma delas utilizava o cloreto de tionila. Então a reação é muito parecida, ou seja, esse grupo OH vai gerar um bom grupo abandonador e o cloreto vai atacar essa posição. Então eu gero cloreto de ácido. Então é igual àquela reação. Então não vou discutir o mecanismo aqui, ó. Mesma formação de SO2 e HCl, tá? Então essa reação vocês podem ver o mecanismo dela no capítulo de álcools e éteres. E nós vamos abordar muito aqui, muito não, mas principalmente a reação de transformação de um ácido carboxílico a um éster, tá? Principalmente em meio ácido, tá? Eu quero abordar mais meio ácido. Em meio básico, acontece também, mas eu não vou discutir tanto em meio básico. Bom, então, como nós já vimos, nós vamos primeiro ver um pouquinho sobre cloretos de ácido. Vamos passar de maneira geral e lá no final eu vou fazer os mecanismos.
Considerando um cloreto de acila, e eu vou reagir, por exemplo, com ácido carboxílico, essa é uma reação que gera o anidrido. Notem que se eu quero transformar o cloreto de acila num anidrido que é menos reativo, eu posso reagir o cloreto de acila com o ácido carboxílico. Essa é uma forma de síntese de anidridos. Quando eu não puder usar o cloreto de acila, eu posso usar o anidrido como substituto. Tá? Eu preciso de uma base no meio para promover essa reação. No caso, é a piridina. Eu não vou detalhar o mecanismo para essa reação. Bom, aí, uma vez tendo cloretos de acila e os anidridos, reagindo com o álcool, eu vou obter um éster. Tá? Essa reação ela é espontânea, na maioria dos casos. Tá? Por quê? Porque o cloreto de ácido é um bom grupo abandonador. Os anidridos, olha, notem, anidrido acético, anidrido fitálico e anidrido maleico, alguns anidridos comuns aí. Eles podem ser também preparados pela desidratação ou condensação dele mesmo, no caso aqui, mas isso também mais a título de curiosidade. Os anidridos, da mesma forma que o cloreto de ácido, reagem com álcoois, formando ésteres diretamente. Entretanto, muitas vezes, o próprio anidrido também precisa de uma ajudinha fazendo a reação com ácido. Nós vamos ver uma reação parecida com essa, que é a formação da amida, anidrido acético, anilina, alguns já viram, para a formação da acetanilida, que é uma amida. Tá? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, o anidrido acético, catalisado por ácido, formando esse éster. Essas reações, a gente vai ver um mecanismo dela daqui a pouco. Tá? Bom, essa reação aqui, ó, vocês vão fazer na prática. O pessoal da farmácia já fez, mas o pessoal da bioquímica vai fazer na prática. Que é a reação da amina com o anidrido acético formando uma amida, tá? Catalisada por ácido na maioria dos casos. Em alguns casos não precisa. Bom, ésteres. Quando eu falo de ésteres, eu posso, primeiro, falar da hidrólise. Olha qual que é a importância da água. Se eu tiver em meio que tem água, esse éster pode ser hidrolisado por ácido carboxílico e por respectivo álcool. Mas, se eu tiver o álcool e o ácido carboxílico em meio ácido sem água, eu posso fazer a reação de esterificação. Então, eu tenho a reação de esterificação ou eu tenho a reação de hidrólise. Tá? Isso depende se tem ou não água. Bom, a, a hidrólise básica, por exemplo, de ésteres, aqui eu falo de biodiesel, tá, gente? Não, ainda não. Vou falar só da hidrólise. Imagine que eu pegue lá o triacilglicerídeo. Aqui é o jeito que a gente faz sabão. A sua mãe, a sua avó, pega lá o resto de óleo, que é um éster, coloca com soda, que é hidróxido de sódio, e gera o carboxilato, tá? Aí eu gero sais, que tem essa porção aqui, bem hidrofílica, tem interação com a água, tá? Então, essa reação é chamada de saponificação, quando eu utilizo óleo de soja ou oleaginoses. Ela é irreversível devido à estabilização do carboxilato. Se o ácido carboxílico é o produto desejado, a reação é finalizada com uma condição ácida. Ou seja, se eu tiver isso daqui e fornecer um ácido, ele vai formar por exemplo, colocar ácido sulfúrico, ácido clorídrico, diluído, principalmente, para não ser muito exotérmica, eu vou formar o quê? Um ácido carboxílico aqui, tá? Bom, formação de sabão. A formação do sabão, as espécies
do óleo vegetal, elas estão dessa forma. Triacil, 1 acil, 2 acil, 3 acil, glicerídeo. Esse daqui é o glicerídeo, que vai dar origem ao glicerol, o, o triol respectivo. Então, muitas vezes, meio básico, às vezes mais básico do que carbonato de potássio, mais hidróxido de sódio, gera os carboxilatos. Esses carboxilatos têm a porção grande, aqui, ó, 8, 10 carbonos ou mais, e uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica. Ou seja, essa hidrofóbica consegue interagir ou solubilizar gordura, e essa daqui consegue ser solúvel em água. Então, eu tenho um efeito dual aí, tá? Aí, aqui, ó, X, Y, Z, o tamanho da cadeia pode variar de acordo com o óleo, a fonte do óleo. Por exemplo, óleo de soja tem muito ácido oleico, mas não necessariamente só oleico. Então, tem 40 e tantos por cento de ácido oleico, se não me engano. Bom, já vou falar de mecanismos, tá, gente? Fiquem. Ésteres reagem com amônia para formar amidas. Então, o último, esses ésteres, como eles são mais reativos do que a amida, ele também pode gerar amida a partir do éster. Então, a amida é o último dos compostos que podem ser produzidos. Então, eu posso pegar tanto o ácido carboxílico, quanto o cloreto de ácido, quanto o anidrido e quanto o éster e produzir amida. Agora, pegar a amida e produzir os anteriores é muito difícil. Tá? É o que eu falei antes. A partir de clorexacila, anidridos e ésteres. Tá? Agora, também eu tenho que tomar cuidado. Muitas vezes as amidas elas podem ser fortes o suficiente para retirar o hidrogênio se for reagir diretamente com o ácido carboxílico e formar o carboxilato, formar, por exemplo, sais quaternários de amônio com o íon carboxilato e não formar o quê? A amida correspondente, tá? Por isso que tem que tomar cuidado com elas. Bom, vou passar um pouquinho aqui. Quando eu falo de adição de compostos de outros nucleófilos a cloretos de ácido e éster, essa reação a gente já viu, por exemplo. Mas essas reações eu não vou considerar como uma substituição acílica, e sim adição ao grupo carbonilo. Ou seja, eu posso formar acetona ou posso formar um álcool. E também aqui se eu utilizar dois equivalentes, mas como eu estou falando de ácidos carboxílicos e derivados, essa reação que a primeira reação é uma substituição acílica. A segunda, caso adicione, vai ser uma adição 1,2. Tá? Mas isso também. Chegamos aqui nos mecanismos. Então eu vou passar para vocês agora mecanismos de esterificação e transesterificação e as suas variações. Então eu vou aqui no ChemDraw. Vou colocar aqui, ó, primeiro, esterificação. Esterificação vai ser uma reação que, digamos, se eu utilizar um ácido carboxílico e um álcool, o álcool eu vou usar em geral o etanol, tá, gente? Que é mais fácil de trabalhar com ele aqui. Então, se eu pegar o ácido carboxílico e etanol, eu vou obter o quê? O éster mais água. Então, fazendo para o ácido carboxílico, vai ser muito parecido fazendo para o cloreto de ácido, fazendo para o anidrido acético. Tá? Então, por que eu vou fazer com o ácido carboxílico?
porque a reação vai ser muito parecida aqui, tá? Mas eu quero fazer essa esterificação catalisada por ácido. E no caso dos outros dois, não precisa ser catalisado por ácido, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 2SO4. Eu vou colocar de maneira que, tá? Então qual é o mecanismo dessa reação? Vai ser uma substituição acílica, tá? Ou seja, substituição acílica, eu vou até colocar aqui, ó, toda substituição acílica, ela ocorre, na verdade, todas as reações entre o ácido carboxílico derivado com o nucleófilo, dando origem ao grupo carbonila intacto, vai ser uma substituição acílica. Então, gente, em todos os casos, por isso que esse capítulo te fala muito do tipo de composto que vai gerar, porque o mecanismo é o mesmo para todos, tá? Então, eu vou reagir o quê? O ácido catalisador, ele tá na forma do quê? Do H+. Mas não tem água, gente. Não posso ter água nessa reação, porque senão ela não vai ocorrer de maneira satisfatória. Então, o par de elétrons captura o hidrogênio, ativando o grupo carbonilo. Então, eu tenho o grupo carbonilo agora. Eu não tenho mais o par de elétron. Eu utilizei ele para protonar. Então, eu tenho agora aqui ele protonado. Na etapa seguinte, eu vou ter o quê? Eu ativei esse grupo carbonilo, tá? Então, eu não vou fazer estrutura de ressonância aqui, mas o par de elétrons do oxigênio pode movimentar aqui, ó. Mas ele deixou esse centro mais com a densidade de carga positiva. Se eu pegar aqui, ó, delta mais, que eu expliquei para vocês, esse centro está com densidade de carga positiva. Estando com densidade de carga positiva, vou colocar um pouquinho mais longe aqui, o álcool, com seu par de elétrons do oxigênio, ele é capaz do quê? De adicionar ao grupo carbonila deslocaliza a carga para o oxigênio, formando. Eu não vou ter mais direção. Vai formar. Opa, o oxigênio.
Vamos estar aqui. Eu vou tirar esse delta mais aqui, está me atrapalhando. Esse oxigênio está positivo. Esse aqui não está mais positivo, porque ele recebeu um par de elétrons. Tá? Notem, quem é o contra-íon? O íon espectador do ácido. Só para lembrar vocês, HSO4 menos. Então, em cada etapa, eu vou ter uma porção mais. Ó. Positivo, positivo, positivo. Tá? Notem que agora, esse par de elétrons veio para cá, então tem dois pares de elétrons aqui. Tá? Posso colocar ou não. Agora, qualquer um desses dois álcools, dessas hidroxilas, quer dizer, captura o hidrogênio, que a gente já viu. Eu vou ampliar um pouquinho aqui. Isso é chamado de protontropismo. O protontropismo acontece para deslocar o equilíbrio, a formação do produto. Então, esse par de elétrons, esse hidrogênio, transferiu para a hidroxila, transformando agora a hidroxila em um bom grupo abandonador. Tá? Agora, esse não está aqui mais, não está mais positivo aqui. Positivo foi para onde? Para cá. Não tem mais esse par de elétrons aqui e ficou água. Na etapa seguinte, um desses pares de elétrons aqui retorna formando a dupla e liberando o quê? Água. Então, notem, usou par de elétrons, não tem mais dois, só um. Então, a carga positiva é para cá. Essa água perdeu. Agora, só rearranjando os átomos, para ficar com os ângulos corretos, eu tenho agora o éster protonado, que na etapa seguinte, quem eu utilizei como catalisador? Mais, H mais, o teu menos H mais, que eu já discuti com vocês. Toda vez que eu tiver catalisador ácido, H3, H mais ou H3 ou mais, eu vou ter mais H mais ou menos H mais. Ou seja, uma molécula de hidrogênio, do hidrogênio vai reagir com isso daqui e no final ele vai liberar para outra molécula e assim continuar o ciclo. Por último, eu tenho desprotonado, eu venho e tenho mais um par de elétrons que está aqui também, tá, gente? Posso colocar ou não também, tirar os dois. Então, essa é a minha reação de esterificação, tá? Catalisada por ácido.
que eu quero mostrar agora para vocês é que, vou pegar a reação de esterificação tá meio lento. Um outro, gente, tá lento. É um mecanismo pronto aqui, facilitar a nossa vida. Na verdade, não conheço. Fechar isso aqui. Voltando aqui, se eu pegar a reação de esterificação e pegar, por exemplo, imagine que eu vou pegar esse álcool aqui. Eu vou partir desse éster. Eu tenho um éster, chegando em outro éster, reagindo com álcool, chegando em outro éster e liberando o álcool, também catalisado por éster. Então, eu estou saindo de um éster e chegando em outro éster. Então, a gente chama de transesterificação. Tá? Sai de um álcool, não, de um éster, reage com um álcool diferente e obtém outro éster. Essa reação de transesterificação. Notem que eu vou pegar aqui ó, o éster, primeira etapa, protônio, recebe o ataque do álcool. Agora, eu não estou na forma, vou colocar assim, ó, eu não estou na forma do, do ácido carboxílico, estou na forma do éster, tá? Então, olha só, aqui só vou mudar um pouquinho, por quê? Porque ao invés de estar Notem, nessa etapa, o hidrogênio vai ser transferido para o grupo que tem o álcool. Por quê? Porque eu tenho que liberar uma base mais fraca, que é o. Eu não posso liberar o menos, então eu vou liberar o etanol aqui, o metanol. E eu tenho que ter esse grupamento OH intacto, porque é ele que vai me dar origem depois ao grupo carbonilo. Se eu tiver com ele na forma do CH3 aqui, ó, eu vou ter problema na reação. Até para ficar mais fácil, vou colocar assim, certo?
C3, para não confundir, tá? É mais explícito. Então, daqui para cá, liberou o etanol, o metanol, o álcool continua protonado, o éster protonado, só que esse éster agora tem. E por último, o éster. Então, a transesterificação, o mecanismo é o mesmo, gente. Eu não fiz praticamente nada diferente, tá? Então, para todos esses derivados, a, a reação de esterificação, transesterificação, são todas reações de substituição acílica. Então, nós temos que o mecanismo é o mesmo. Então, se você reagir com ácido carboxílico com amida, vai ser a mesma coisa. Vamos fazer? Ó, então, eu fiz a transesterificação. Lembra que eu falei que de um éster pode produzir uma amida? Então, olha, eu vou pegar o mesmo. Ó, então, agora não vai ser uma reação de transesterificação. Vai ser uma amida a partir de éster. Só um minutinho, gente. E um éster catalisado por ácido. Então, olha só. Em vez de ser, vou colocar, vou colocar, vou usar o mesmo éster, vou colocar um NH2 aqui e vou obter uma amida. E vou obter o mesmo. Tá bom. Primeira etapa, se eu vou arrumar skip, não, e colo, e o software ele acha que tem que colocar elétron, esse mais que não está aqui. Só que eu copiei e colei, ele começou a mudar. Só que eu coloquei esse mais que tá longe. Olha lá. Tá vendo? O software às vezes dá um. Ó, deixa eu ver se bom, vamos lá. Um éster reagindo com uma amina em meio ácido catalisado. Bom, esse catalisador tem que ser catalisador, tá, gente? Se eu colocar demais, vai protonar tudo isso daqui. Então, eu obtenho uma amida e o álcool correspondente. Então, olha só, a primeira etapa é a mesma coisa, protonação, ativação. Aqui eu tenho o que? NH2. No NH2 eu tenho um par de elétrons não ligantes. Na hora que eu tenho aqui NH,
Eu tenho dois NHs. Deixa eu só mudar para cá. Ó. H e está protonado. Tá? Par de elétrons do oxigênio captura o hidrogênio, mesma coisa. Agora quem dá protonado é o oxigênio. Aqui, ó. O oxigênio que está protonado não certo. Nesta etapa, a dupla volta, gera a dupla e libera o metanol. E na última etapa, menos H+. Eu não mudei nada, só mudei esse átomo aqui, ó. E no caso aqui, o nitrogênio tem um hidrogênio a mais. Ele faz três ligações. Então o mecanismo é o mesmo. Se eu utilizasse um ácido carboxílico aqui, seria o mesmo. Ao invés de liberar metanol, liberaria o quê? Água, tá? Então é isso, gente. A matéria vai até aqui. Então, formação de amida, esterificação, transesterificação. Basicamente, esses são os mecanismos que eu queria mostrar para vocês. Obrigado e até a próxima aula.